Olá, graça e paz. Hoje nós estaremos falando sobre o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 a 95 depois de Cristo. Os sinais, milagres e maravilhas contidos ali, escritos por João, são para retratar que Jesus Cristo é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele é Deus. Então, vamos ver o que está escrito lá então, no Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito foi possível ou foi feito. A vida estava nele, e esta vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então vamos estudar esse primeiro versículo. No primeiro versículo nós encontramos dizendo que no princípio, e também encontramos essa referência lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, isso era para mostrar ou fazer referência a que o verbo sempre existiu. Diferentemente de que muitas pessoas, os hereges, os não crentes acreditam, o verbo sempre existiu, ele não fora criado. A segunda parte diz, era o verbo. João e os hereges também escreveram sobre o verbo. O significado é totalmente diferente. João não precisa dos hereges para trazer à luz a explicação que fora dada por ele, pelo Espírito Santo de Deus. João não precisa de filosofia grega, uma filosofia, um exemplo, uma filosofia como Filo. Filo foi um homem proeminente do século I, era um filósofo proeminente, conhecido na época. Ele escreveu mais de 1.300 vezes sobre o verbo. Dentre tantas outras obras que Filo escreveu, ele retratou mais o logos, ou seja, o verbo. Então Filo faz uma alegoria que ele usa em Gênesis capítulo 3, versículo 24. A Bíblia fala assim: quando Deus lançou os homens para fora do jardim do Éden, ele colocou os querubins ao oriente. E ali também colocou uma espada flamejante para guardar a entrada do jardim, para guardar a entrada da árvore da vida. Então, Filo, ele entende, ele faz uma alegoria de que esses querubins seria assim, de um lado a superpotência de Deus, seria a bondade de Deus, e a outra a soberania, que elas são unidas pela espada, no caso é o logos, que é unida ou ligada pela razão. Filo também faz uma outra observação muito interessante, continuando o raciocínio dele. Ele faz uma alegoria. O anjo se depara com o Balaão e a sua mula. O anjo se coloca do lado direito e a mula e vai para o lado esquerdo. O anjo se coloca do lado esquerdo, depois a mula vai para o lado direito. Até que se coloca numa posição, o anjo se coloca numa posição que não é possível nem virar nem para a direita nem para a esquerda. Então o que acontece? A mula se coloca debaixo do Balaão e Balaão fala assim: se eu tivesse uma espada, eu lhe transpassaria. O filho ele faz uma alegoria dizendo que, na verdade, ali a espada seria a razão. Não devemos entender os ensinamentos, né, aqui de João à luz do raciocínio grego, mas sim num termo semítico. O que seria o termo semítico? É a principal linguística, de característica linguística hebraica. Aí sim, essa é a melhor maneira de se entender. Já no Antigo Testamento, nós vamos encontrar também que o Logos, o verbo, está sendo referido já agora aqui como uma pessoa. Encontramos isso no Salmos capítulo 33, versículo 6, que diz assim: o Senhor, pela palavra da sua boca, foram criados todos os céus e todo o seu exército. Creio que a melhor interpretação para definir melhor, para explicar até um pouco melhor, João capítulo 1, versículo 1, nós encontramos lá em Provérbios, capítulo 8, do 27 ao 30, que diz assim: quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando estabelecia as pontes do abismo, quando fixava o mar ao seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Nós vemos aqui em Provérbios que uma das coisas, dos comentários que nós encontramos na Bíblia para explicar, para nos ajudar a entender um pouco melhor
João capítulo 1, versículo 1, nós encontramos também em Provérbios. Mas vamos continuar aqui estudando. O verbo aqui sempre existiu, no sentido de que uma completa harmonia, uma completa comunhão com Deus Pai. Essa harmonia ficou tão gravado na consciência do Logos, que nós vemos isso sendo referente lá em João capítulo 17, versículo 5, que diz assim: Senhor, restitui-me a glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Aqui nós podemos ver e enxergar o amor de Deus. Começa a ficar claro, começa a ficar destacado o amor, esse amor incompreensível que Deus tem por nós. Versículo 2: E ele estava no princípio face a face com Deus. Esse verbo completamente divino, distinto, porque nós sabemos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na realidade, são três distintos, mas um em essência. Vamos dizer assim para ficar um pouco melhor de se entender. Eles são um só em essência, mas três distintos. Então nós vemos aqui que ele estava no princípio face a face com Deus e desfrutava dessa comunhão com o Pai. Fica bem claro aqui nesta passagem, no versículo 2, que ele estava no princípio face a face com Deus. Isso daqui põe por terra toda e qualquer ideia dos hereges de que ele fora também criado. É o que nós estamos estudando aqui. E isso aqui veio a somar também. Ele não fora criado, ele sempre existiu. Versículo 3. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio à existência. Assim é verdade que todas as coisas foram criadas por ele. Quer você acredite ou não, todas foram criadas por ele. Perceba que na primeira parte do versículo 3 diz assim: todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Primeiramente, a palavra era colocada de uma maneira positiva, mas também no passado. Ela está numa determinação, uma linguística positiva e no passado. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Agora, a segunda parte que diz assim: e sem ele, nenhuma só coisa veio à existência. Perceba que ela está numa colocação de negação, mas também se referindo ao presente. Então, nós podemos aprender, então, aqui duas coisas. A primeira é que o autor, para nos passar essa linguagem, ele colocou no versículo 1 e 2 4 afirmações no tempo imperfeito. No princípio era o Deus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo era o próprio Deus. No versículo 1 e 2, ele deixou isso bem claro, que ele colocou tudo no sentido imperfeito. Sempre foi e sempre será Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus, mais uma vez, o verbo, não fora criado. Essa palavra que fala foram criadas nele. Todas as coisas que foram criadas nele, essa palavra agora no grego, ela tem um sentido aiorístico. Significa que não tem limite. Todas as coisas foram criadas nele, não há limite. Nosso Deus é sem limite. E aqui a palavrinha também, nesse sentido agora, nesse momento, a interpretação correta é que não há limite. No versículo 4 também diz assim: nele estava a vida. Perceba que não por meio de, mas nele estava a vida. A melhor interpretação é esta: nele estava a vida. Porque nós vamos encontrar em outras interpretações assim: nele está a vida. Essa não é a melhor interpretação. A melhor interpretação aqui no versículo 4 é: nele estava a vida. Mais uma vez, significa que todas as coisas, tudo aquilo que você vê, seja visível ou invisível, foram criadas nele. Seja um pássaro, uma borboleta, os anjos do céu, todo o seu exército, tudo foram criados em Deus. E esta vida, ela é uma característica da luz. Quando a luz aparece, ela brilha. E onde as trevas estavam, onde havia trevas, as trevas têm que sair. A característica da vida é trazer luz. Aonde há vida, a luz. Então, aonde há luz, as trevas têm que sair. No Evangelho ainda de João, está no versículo 6 e 7, nós vamos estudar isso mais para frente, nas próximas aulas, diz que havia um homem chamado João Batista. Ele não era luz, mas foi enviado para testificar da luz. Um pouco aí mais para frente também, nós no versículo 8 e 9, depois no 10 e 13 também diz, ele não era luz, mas foi enviado para testificar
E também diz no 10 e 13 que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Que glória, que maravilha nós podemos ser chamados filhos de Deus. Então, de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, de que estamos vendo, fica bem claro que a vida e luz é para mostrar a grandiosidade de Deus, é para mostrar também os atributos de Deus, dentre outros atributos. Fica bem claro a sua bondade, o seu amor, a sua alegria, a sua onipotência, na obra redentora, na obra de Deus na cruz do Calvário, e na obra de Deus desde a humanidade, desde a antiga aliança e hoje também na nova aliança. Portanto, toda a humanidade, toda ela lhe deve existência. Outra coisa, perceba que a luz, a verdadeira luz, o sentido da luz, ela traz revelação. Embora não esteja bem aqui assim explícita, implícita naquilo que nós estamos estudando, mas ela está aqui. Tá? Ela não está implícita, mas ela é expressa. Então, toda a verdadeira luz, a verdadeira revelação, provém de Cristo. Versículo 4. E essa vida era a luz dos homens. Quando a vida se manifesta, as trevas, mais uma vez, têm que sair. É a luz entrando. Então tem que haver vida. Começa a haver transformação. A sua vida já não é mais a mesma. O Espírito Santo começa a te transformar. E nós vemos aqui ainda no versículo 4, no finalzinho aqui do versículo 4, a cláusula desse versículo fala que a luz foi proclamada aos homens. Foi proclamada à humanidade. A humanidade é esta que vive em trevas, perversidade e ódio. Para os homens da antiga dispensação, o amor de Deus fora proclamada. Nós não devemos também pegar somente o amor, a verdade e o amor de Deus como sendo os únicos atributos de Deus. Sabemos que os atributos de Deus, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os comunicáveis são a verdade, a misericórdia, a bondade, a justiça. Esses são os comunicáveis. E os incomunicáveis são aqueles que eles não comunicam, é a onipotência, onisciência e a eternidade de Deus. Então não devemos pegar somente a verdade e o amor como se fossem únicos atributos de Deus. Mas eles podem ser os que representam todos os atributos de Deus, podemos colocar assim, que estão representando os atributos também de Deus na obra da consumação e da salvação, que fora pregada aos homens também na antiguidade. Versículo 5. Na antiguidade e no Novo Testamento também, na Nova Aliança. Versículo 5. A luz, ela brilha nas trevas para iluminar. E nós vemos também para transformar. Mas nós vemos também lá no Antigo Testamento, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e daí por diante. Mas o que eu quero dizer aqui a vocês, que essa luz veio resplandecer, não somente nessas profecias que eu acabei de vos dizer, os ensinamentos, o chamamento da verdade, não se restringiu somente a isso. A luz, ela resplandece por toda a antiga dispensação, ou seja, o Antigo Testamento. E ela resplandece também por toda a nova dispensação, o Novo Testamento. E ela resplandece e tem resplandecido até hoje no meio desse mundo caído, perdido. O que agora o João está querendo dizer? As trevas aqui, na realidade, estão no sentido concreto. As trevas aqui significam o engano do pecado. As pessoas que estão na ignorância por causa do engano do pecado. Vocês já devem ter percebido, isso está acontecendo tanto no Brasil, como em todos os lugares também no mundo, as pessoas estão tentando legalizar o aborto, estão tentando legalizar as drogas, estão tentando legalizar ou dar suporte também para pedófilos. Então fica bem claro aqui que as trevas não só elas se opõem de uma maneira negativa à luz, mas como também ela odeia a luz. Então nós vemos aqui uma antítese, ou seja, a luz contra as trevas, o reino de Deus contra o reino das trevas. Então o que podemos aprender do Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5? Primeiro é de que Cristo não fora criado, ele sempre existiu. Nós vemos também que ele sempre foi, como ele sempre existiu, ele sempre foi eterno. Ele é dele que provém toda a luz, a verdadeira revelação.
Então, se você quer ter entendimento, busque a Cristo. Se você quer ter revelação, busque a Cristo. Entregue-se a Cristo Jesus, que Ele vai iluminar o seu coração. Em lugares que antes eram obscuros, vai ser trazido a luz da verdade. E você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Entregue-se, então, a esta luz. Entregue-se à verdadeira luz que é Cristo Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador. Ele vai começar a transformar a sua vida. Você será guiado, como eu disse, pelo Espírito Santo, será transformado à imagem e semelhança de Cristo, até que possamos alcançar a estatura, como Paulo diz, do varão perfeito. Não que eu haja alcançado, Paulo diz, mas prossigo para o alvo. Se vocês gostaram deste vídeo, não esquece, tá, de deixar um like e subscribe também. E nos vemos então no próximo vídeo. Deus vos abençoe.